nenhum. Quem quiser deixar gravando a câmera ligada, mas só para avisar que vocês podem aparecer lá no YouTube depois, que é onde que eu disponibilizo as aulas. Gente, vou dar algumas orientações aqui, enquanto as pessoas vão entrando. Então, nós estamos na penúltima aula, penúltima de teoria, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre sala de recuperação anestésica, diferente da aula passada, que a gente falou das complicações que acontecem no pós-operatório. Agora vai ser mais sobre a estrutura física, os materiais necessários e a equipe que trabalha na sala de recuperação. Aí, depois nós temos mais uma aula, que é a última, que é sobre infecção do sítio cirúrgico, que é quando dá infecção no local que a pessoa opera. Tá? E nós vamos fazer uma atividade diferente para a próxima aula, que no final da aula eu explico para vocês qual é a atividade. Mas só para vocês saberem que vocês estão ganhando ponto por participarem das aulas, por responder as perguntas, né, as questões que eu faço para vocês. E a aula que vem também vocês vão apresentar um gráfico para mim e também vai estar valendo bastante nota. Sem falar que se o AVO estiver atualizado, o aluno também ganha mais nota. Então, vocês têm 1.500 pontos de avaliação parcial, tá? Que são desses quesitos que eu tô falando para vocês que vai contar. Depois eu mando no e-mail bem certinho quantos pontos que vocês estão ganhando em cada atividade, cada coisa que vocês estão participando, beleza? Para vocês saberem. Então, na aula que vem, a gente tem mais uma aula teórica, na quarta-feira que vem. E depois, eu vou disponibilizar para vocês vídeos sobre a parte prática de centro cirúrgico. Então, eu já conversei com a Dani, eu vou lá no laboratório de enfermagem da Unopar e vou gravar as aulas práticas. Então, eu vou ensinar como que faz lavagem das mãos, como que faz desgermação no local cirúrgico que o paciente vai operar, como que coloca um avental, uma roupa cirúrgica, tá? Como que eu vou mostrar alguns materiais básicos para vocês. Então, essa vai ser a parte prática, que eu vou mostrar a prática para vocês, certo? Infelizmente, né, por causa da pandemia, a gente não vai conseguir fazer isso junto, mas eu acredito que assistindo aos vídeos, né, vai ficar tudo muito mais claro, vocês vão conseguir entender a técnica sem problema nenhum, e vocês vão conseguir, né, algumas partes fazerem em casa, certo? Então, é só uma tentativa, né, de tentar reduzir um pouco, né, esse distanciamento que a gente tem das aulas práticas por causa da pandemia, mas é uma alternativa viável que a gente encontrou, certo? Outras pessoas até deram outras sugestões, né, mas elas não foram possíveis de acontecer, como ir para o hospital, por exemplo, eu entrar num centro cirúrgico, mas eu posso disponibilizar alguns vídeos que eu gosto, que mostra certinho como que o paciente chega no centro cirúrgico, o caminho que ele faz, como que ele é atendido na sala de cirurgia, tá? Então, nós podemos ver essas questões por meio de alguns vídeos que já existem, que mostram, né, o centro cirúrgico por dentro mesmo. Depois envio o link para vocês no e-mail, certo? Então, só gostaria de dar essas orientações. Aí, agora a gente vai para os slides. A nossa aula hoje vai acontecer em 2 momentos, né, como tem acontecido nos últimos dias. Então, vou passar uma parte teórica bem breve para vocês, só para vocês entenderem o que é uma sala de recuperação anestésica. Depois, eu vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura de um artigo. Eu enviei 5 artigos, ou 6 no e-mail de vocês hoje. Aí, cada pessoa vai escolher um artigo, tá? Qualquer um dos 5, vocês leem o título e vê qual chama mais atenção. Vou mostrar nos slides para vocês. E vocês precisam ler a introdução e o resultado desse artigo. Então, não precisa ler o artigo inteiro, é só a seção de introdução e resultado. E depois a gente volta para a gente discutir um pouco sobre esses artigos que trazem umas questões bem interessantes, né? E que vale a pena a gente refletir sobre isso, certo? Vou compartilhar minha tela aqui, daí alguém me fala se está conseguindo enxergar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão enxergando os slides? Alguém me responde, por favor? Sim. Sim. Obrigada. Sim. Obrigada. Não me sinto tão sozinha quando vocês falam comigo. Gente, então vamos lá. Então, sala de recuperação anestésica.
ou sala de recuperação pós-anestésica. A sigla é SRPA. Então, sempre quando vocês, né, virem essa sigla, significa isso, sala de recuperação pós-anestésica. E o próprio nome, ele já explica o que é, né? Então, é uma sala, então é um quadrado, né, uma sala, onde os pacientes se recuperam da anestesia. Por que não é uma recuperação pós-cirúrgica, né? Porque a cirurgia demora muito mais tempo para a gente recuperar. A cirurgia vai demorar, às vezes, 1 ano, 1 mês, 3 meses, 1 semana. Então, não é possível fazer uma sala para deixar as pessoas se recuperando da cirurgia. Agora, a anestesia, sim, já é algo que passa mais rápido por causa do tempo de ação de cada droga anestésica, certo? Então, por causa disso, a gente controla a recuperação da anestesia. Nós temos 3 objetivos nessa aula. A primeira coisa é conhecer qual que é a estrutura física da sala de recuperação. O que precisa ter nela, onde que ela fica, para que ela serve. Depois, conhecer os materiais e os equipamentos, né, principais, que são indispensáveis para a sala de recuperação. E, na terceira etapa, discutir alguns aspectos desse ambiente baseado nos artigos científicos que eu mandei para vocês. Tá? Então, são 3 passos. Então, para iniciar, existe a portaria 1884, que surgiu no ano de 1994, do Ministério da Saúde, que fala o seguinte, que todo centro cirúrgico deve ter uma sala de recuperação pós-anestésica, com qualidade de leitos. O que significa isso? Tem que ter os leitos suficientes e condições de atender os pacientes, né? Então, tem que ter equipamento, tem que ter maca, tem que ter profissional para cuidar. Ter instrumental, equipamento, material de acordo com o número de sala cirúrgica e a complexidade dos procedimentos realizados. Existem centros cirúrgicos que fazem cirurgia cardíaca, cirurgia do tórax, retirada de câncer, cirurgia da cabeça. Aí as cirurgias são mais complexas. E existem centros cirúrgicos que fazem cirurgias pequenas, uma retirada de uma hérnia, uma amputação de dedo, né? Retirar uma parte da pele, né? Muitas cirurgias com anestesia local, cirurgia nos olhos. Aí a sala de recuperação ela pode ter outra característica. Então vai depender do centro cirúrgico, do hospital e do tipo de procedimento que acontece nela. Então, qual que é a finalidade dessa sala de recuperação? Primeiro, ela tem que ter uma estrutura para receber esse paciente. Então, tem que ter uma sala, equipamentos e profissionais trabalhando. E o objetivo é recuperar a consciência do paciente e estabilizar os sinais vitais dele. E para isso, tem um constante cuidado de enfermagem. É como se fosse uma mini UTI para receber esse paciente depois da cirurgia. Porque o paciente fica monitorizado o tempo todo, né? Os profissionais ficam a cada 15 minutos verificando os sinais vitais e outros parâmetros, aplicam a escala de Aldrich-Krolik, né? Então, assim, existe todo um cuidado que é feito para esse paciente, até ele acordar e até ele estiver com a pressão boa, a temperatura ok, frequência cardíaca, respiratória e de preferência sem dor. Então, esse é o objetivo da sala de recuperação anestésica. Além de prevenir qualquer intercorrência ou complicação que possa acontecer com esse paciente. Complicação como uma hipertensão ou hipotensão, uma hipotermia, o paciente pode ter uma parada respiratória, o paciente pode apresentar febre, então, assim, vômito, o paciente pode demorar muito para voltar da anestesia, o curativo pode estar sangrando. Então, existem várias complicações que podem acontecer e que o paciente precisa ficar nessa sala sob observação constante para que não tenha nenhuma complicação. Porque, como eu já comentei com vocês, as complicações, elas acontecem principalmente na primeira e na segunda hora após a cirurgia. E se ela fica na sala de recuperação com pessoas cuidando dela o tempo todo, né? A cada minuto, a chance de dar alguma complicação é muito, muito, muito menor. Então, eu sempre comento com as pessoas, vai fazer cirurgia, pesquisa para ver se o seu centro cirúrgico, né, onde você vai operar, tem a sala de recuperação, né? Que isso significa que as pessoas vão estar olhando para você, cuidando de você com muita atenção,
né, no seu pós-operatório, que é um momento super crítico. E qual que é a estrutura física que precisa ter nessa sala de recuperação? Então, é como se fosse uma UTI mesmo, né? Primeiramente, é uma sala bem ampla, e é uma sala que um leito fica próximo do outro. Próximo na distância de 80 centímetros entre uma maca e outra, certo? E entre as paredes também, caso essa maca fique mais próxima à parede. E a cabeceira da cama tem que ficar a 60 centímetros da parede. Então, assim, é um paciente bem pertinho do outro. E deve ter pelo menos 2 macas no mínimo. Mas existe um cálculo para fazer, né, para saber quantas macas eu preciso ter na recuperação, de acordo com as salas cirúrgicas que eu tenho. E tem que ter um espaço suficiente para fazer manobra de maca, porque o paciente está lá na sala cirúrgica, termina a cirurgia, ele é colocado numa maca e transportado para a sala de recuperação anestésica nessas camas aqui, igual aparece na imagem. Então tem que ter espaço para a maca entrar do lado da cama, para conseguir fazer a transferência do paciente, né? Então precisa ter um espaço suficiente para fazer isso. Ah, mas mesmo assim, né, só para situar vocês, acaba ficando uma maca bem próxima da outra. E qual que deve ser o número de macas, então? É o número de sala cirúrgica mais 1. Então, se eu trabalho no centro cirúrgico que tem 6 salas de cirurgia, eu preciso ter 7 macas na sala de recuperação, 7 camas. Ah, se eu trabalho lá no hospital em São Paulo, muito maior, tem 24 salas de cirurgia, eu preciso ter 25 leitos na minha sala de recuperação anestésica. E claro que isso pode variar também de acordo com a complexidade das cirurgias, tá? Ou com o fluxo de cirurgia. Às vezes tem 6 salas, mas a cada meia hora entra um paciente, então você precisa de um lugar maior, tá? E quando a cirurgia ela é complexa, como uma cirurgia do coração e da cabeça, o paciente já vai diretamente para a UTI. Né? Por isso que eu comparo a sala de recuperação com uma mini UTI, justamente por causa disso. Cuidado, ele é basicamente bem parecido, mas o paciente que ele já tem que ir para a UTI, porque ele vai ficar 2 dias, 3 dias, uma semana na UTI, ele não precisa ficar na recuperação anestésica, né? Se ele já vai ter um cuidado bem intensivo em outro local. Então, é isso que tem que ser observado. As camas da sala de recuperação, elas não podem ser simplesmente macas. A gente sabe que muito lugar acaba sendo aquelas macas de transporte, mas o ideal é que seja uma cama, mas uma cama maca, né, que ela consiga se movimentar e principalmente tem que ter grade lateral. Não posso pôr um paciente pós-anestésico, né, numa maca ou numa cama que não tem grade. O paciente pode ficar confuso, agitado ou mesmo sonolento e acabar caindo dessa maca. Tá? Então precisa ter certinho isso. E ter suporte de soro e a cabeceira da cama, ela deve ser removível, ou seja, ela tem que sair. Para caso o paciente tenha uma parada respiratória, por exemplo, e precise entubar o paciente ou ventilar, deixar o paciente, conseguir ter acesso, né, à cabeça do paciente. Certo? Então tem que tomar cuidado com a cama maca, tá? Para tudo isso. Na sala de recuperação anestésica também tem um posto de enfermagem, né? Como se fosse a UTI ou um setor normal, que tem que ter pelo menos 6 metros quadrados, quando é uma sala de recuperação até 12 leitos. E conforme vai aumentando o número de leitos, vai aumentando também o tamanho desse posto de enfermagem, porque vai precisar de mais profissionais, de mais equipamento, mais materiais, por isso que vai ter que ser um pouquinho maior. Para que serve o posto de enfermagem? Né? Então, nesse posto, geralmente vão ficar os prontuários dos pacientes, computador e vários materiais que são necessários. Ali a gente guarda soro, seringa, agulha, medicamento. Então, tudo que o paciente possa vir precisar na sala de recuperação, a gente guarda no posto de enfermagem. Só um comentário que eu esqueci de fazer é sobre onde fica essa sala de recuperação. Na maioria das vezes, ela está dentro do centro cirúrgico. Então, a gente tem o banheiro, troca de roupa, entra no centro cirúrgico. Aí, geralmente, a sala de recuperação está lá, na maioria das vezes. Mas isso não é obrigatório.
A sala de recuperação tem que estar o mais próximo possível do centro cirúrgico, mas pode estar na frente do centro cirúrgico, ao lado, né? Ela tem que ter um fácil acesso. E pelo motivo, né, de ter complicações, de ter um contato mais próximo com o anestesista, né, de cada paciente, a sala de recuperação acaba ficando mesmo dentro do centro cirúrgico. Eu acho que é o mais ideal, sem dúvidas, né, que facilita muito o cuidado de enfermagem lá dentro, certo? Em relação aos pisos e paredes, tem a mesma recomendação do que do centro cirúrgico. Tem que ser parede e piso que dê para lavar. As portas precisam ser bem largas, né, para passar uma, duas macas, se precisar ao mesmo tempo. E também a temperatura deve ser controlada, diferente da sala cirúrgica, né, que varia entre 18 até 24 graus. Aqui a gente prefere que a sala fique um pouquinho mais quente. Aqui não vai ter profissional paramentado, cirurgião operando, então não tem tanto foco cirúrgico que acaba aumentando, né, o calor ali dos profissionais que estão operando. Então aqui a sala ela pode ficar um pouquinho mais quente. O certo é que ela fique em torno de 24 graus para dar um conforto térmico para o paciente. E porque ele já vai vir com uma certa hipotermia, muitas vezes, lá da sala de operação. Então, é um ambiente que tem que estar confortável. Além da temperatura, deve ser um ambiente silencioso, porque a pessoa está se recuperando, então não é ideal que fiquem conversando, que tenha muito barulho. Pode colocar uma música, né, como forma também de humanizar, acalmar, deixar o ambiente um pouco mais tranquilo. E a iluminação, ela tem que ser uma iluminação boa para a gente conseguir avaliar a cor da pele do paciente. Tá? Isso não significa também que a luz tem que ficar bem no rosto do paciente e atrapalhar ele, não. Mas tem que ter uma luz, né, mais branca para que a gente consiga enxergar melhor e com mais verdade, né, a pele desse paciente. Bom, agora eu vou passar algumas imagens e eu gostaria que vocês analisassem com cuidado cada imagem dessa para verificar que tipo de equipamento tem nessa imagem e que tipo de material o paciente está usando, tá? Então, por exemplo, aqui nessa foto, o que vocês conseguem observar que existe aqui de suporte para o paciente? Alguém desativa o telefone aí e me fala o que está enxergando. Desativa não, ativa, né? Oxímetro, aparelho de Oxímetro, pressão, certo? monitor e Monitor, infusão de venosa. infusão venosa, certo? Aí alguma coisa que eu não enxergo se é sonda no nariz ou não? Esse daqui é um Não, né? catéter de oxigênio, Ah, tá. É porque eu não tô conseguindo enxergar, que eu tô no celular, tô sem tá? óculos. É um catéterzinho de O2. Eu acho que Obrigada, só. Fabi. É Né? Fabi, né? É. Tá, obrigada. Outra pessoa, tem mais coisa aqui. Vou começar a dar nome para as pessoas. Ana, pode ser Ana Paula. Deixa eu ver quem tá aqui. Soro? O soro. Temos o soro pendurado aqui, aqui também, né? O que mais? O enfermeiro? Enfermeiro, boa. Paciente. Precisamos. Tem Alguém aqueles conhece negócios na parede lá, mas eu não sei, eu não lembro o nome agora. esse negócio na parede? É, Será que é importante esse negócio na parede? não lembro. É muito importante. Quem trabalha em Daniel, hospital sabe o que tem aqui na parede. Oi, pode falar. esse é o óxido nitroso. Oi? Cortou. Esse é o óxido nitroso? Então, aqui não, porque aqui não é sala de cirurgia. Aqui na recuperação não usa mais o óxido nitroso, porque ele é um anestésico. Mas é porque eu sei, tá azul, né? Por causa tá azulzinho aqui. Mas ele tá ligado aqui nesse negócio que tem no nariz. Então, o que que é isso daqui? Oxigênio? É oxigênio. Tá na cor diferente, gente, porque essa foto é de outro país, tá bom? Não é aqui do Brasil, não. É oxigênio. E o que que esse amarelinho aqui será do lado? Alguém sabe falar?
É pressão para fazer inalação. Eu esqueci o nome disso daí. Então, aqui eu vou ficar na dúvida. Pode ser o vácuo ou Ah, pode é ser isso. o ar comprimido, tá? Ah, é. Ar Tá, não comprimido. vai enxergar direito. Mas assim, o que, que é importante saber disso daqui? Que isso daqui se chama régua, tá? Régua com os gases medicinais. Tem que ter oxigênio para o paciente, né? Ele vai precisar, ar comprimido e tem que ter um vácuo, caso seja necessário fazer uma aspiração no paciente, se ele tiver com muito catarro, muita secreção no pulmão, certo? Então, essa régua ela é fundamental e tem que ter em todo o leito. Vou passar a imagem, daí a gente continua. O que vocês estão enxergando aqui nessa de diferente? Alexander? Ou outra pessoa, pode falar. A tela de monitoramento ali. Exato. Então, a tela, né, é um monitor multiparamétrico que a gente fala. A gente conecta tudo no paciente ali, o aparelho de pressão, o oxímetro, e vai aparecer nessa tela. Né? Então, isso realmente é uma coisa assim fundamental que tem que ter na sala de recuperação. Vou passar. Aqui, o que essa imagem demonstra? O ambu, né? Ambu. Isso é um ambu. Então, está ventilando o paciente, né? Além do ambu, tem estetoscópio para ver se o pulmão realmente está entrando ar. Tem um monitor multiparamétrico aqui atrás que está bem apagadinho. Tem luva que a pessoa está na mão. Então, assim, todo o material de suporte ventilatório para esse paciente tem que estar disponível na sala de recuperação, tá? Para caso esse paciente pare de respirar. Como eu já falei, alguns anestésicos, eles podem voltar a fazer um efeito e causar depressão respiratória. O paciente para de respirar, aí tem que ventilar o paciente. Nossa, agora aqui apareceu um monte de coisa. Bora lá. Quem quer falar? O ambu, Ambu novamente. O que mais? o ar comprimido e o vácuo, né? Isso, ar comprimido, vácuo, oxigênio, Monitor. o monitor, que está bem aqui, O leito, né? A cama com a grade. cama com a grade, perfeito. Tá vendo que aqui tá sem a Boca na cabeceira? cabeça. Acho que tem um desfibrilador lá atrás, né, no cantinho direito. Perfeito. Aqui é um carrinho de emergência com desfibrilador, super importante, não dá para faltar. Ai, Mas, aí tá na posição que acho que vai entubar a paciente. você viu, ó, aqui a cabeceira não tá aqui na cama, porque eles retiraram para ter acesso ao paciente. Provavelmente está ventilando e depois entuba. E o que é esse carrinho aqui na esquerda, bem aqui embaixo? É o de Oi? fibrilação. Aqui do lado esquerdo, Rose. É o de choquinho, né? Então, esse daqui é outra coisa. Tá vendo? Tem dois caninhos saindo aqui, ó. Deixa eu ver que eu não tô vendo. Não tá enxergando? Ah, esse aí é ventilação mecânica, não é? Isso, é o ventilador mecânico. Né? Então, assim, é parecido com a UTI, Rose, ou não é? Ah, é um pouco. Não, é diferente, né? Tá bem diferente, mas assim, muita coisa que tem, nós temos dentro da UTI também. Exato. Então, assim, os equipamentos. Ventilador mecânico, se o paciente precisar ser entubado, né? Isso. Carrinho de emergência, monitor, essa régua na parede com os gases e com tomada, gente. Tomada é uma coisa muito, muito, muito importante. Né? Senão você não liga o monitor, senão você não liga o ventilador mecânico, você não liga a cama que é automática, né? Então precisa de um monte de tomada. Ó, parabéns, conseguiram falar tudo que tinha aqui que eu queria que vocês falassem. Vamos para a próxima. Aqui. Mais alguma coisa a adicionar? Acho que a gente já falou tudo, né? Uma coisa importante é a identificação do leito, né? Então, leito 1, 2, 3, mas o certo é sempre ter a identificação também com o nome do paciente. Então, como a sala de recuperação tem um fluxo muito alto e não dá, às vezes, toda hora para ficar colocando o nome do paciente, imprimindo papel, né? O que faz? Pode ser um quadrinho que você apaga, escreve com canetinha e depois apaga, igual o quadro da sala de aula.
Então, pode ser isso também, que é bem interessante identificar o paciente pelo nome, não somente pelo número do leito. Ah, tem uma coisa aqui, por isso que eu coloquei essa imagem, agora eu vi. Tá faltando um detalhe que vocês não falaram. As cortinas ali, elas mantêm fechadas sempre? Então, as cortinas ficam abertas, aí caso vá fazer um procedimento para manter a privacidade do paciente, aí fecha. Mas não é toda sala que tem essas cortinas, né? Isso daí é em hospital rico. Tá. Tá bom? Então a gente pega o biombo mesmo e fecha lá o paciente. Se for passar uma sonda, fazer um curativo. Bom, não sei se vocês vão enxergar, mas eu vou falar. Aqui nós temos a luz. Nós temos um foco de luz bem aqui em cima, quase nem tá aparecendo. Então aqui em cima que tá. E aqui em cima também dessa régua tem uma luz, né, que vai bem em cima do paciente. Que aí a gente liga a hora que a gente for avaliar ele. Ou precisa fazer um procedimento, vai fazer um curativo e quer uma luz, aí tem. Vai passar uma sonda, que é um foco de luz, tem que ter, tá bom? Senão a gente fica lá sem enxergar direito. Aqui, o que nós temos aqui? O médico de diferente. O médico, quem mais? Deve ser uma enfermeira, né? Uma enfermeira e quem mais? Essas duas aqui. Oi? Seria uma técnica? E técnico de enfermagem. Então, aqui eu coloquei para vocês verem a equipe que trabalha na recuperação. Tem que ter anestesiologista, é óbvio, né? Se é pós-anestésica, o anestésio tem que estar lá. Uma enfermeira e técnicos de enfermagem. Tá? Então, essa é a equipe básica que trabalha dentro da sala de recuperação anestésica. Então, não adianta ter só equipamento e paciente e não ter profissional, né? Então, tem que ter todo mundo ali para o trabalho acontecer. Bom, obrigado pela participação. Vou deixar o telefone de você, o microfone mudinho. E vamos continuar. Então, assim, só para vocês observarem alguns materiais, né? Agora eu vou mostrar eles de uma forma um pouquinho mais específica. Os materiais geralmente são divididos, né, em algumas classes. Tem os equipamentos essenciais, os equipamentos de suporte respiratório, os equipamentos de emergência, né, e os equipamentos de assistência mesmo, que são os normais que a gente já conhece. Então, equipamento essencial, o que não pode faltar? Se ele não tiver lá, não dá para receber o paciente na sala de recuperação. É o monitor multiparamétrico. E esse monitor, ele verifica frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura e saturação de oxigênio. Então, todos esses parâmetros aparecem aqui. Não adianta eu ter um monitor que só a pressão está funcionando e a frequência cardíaca não, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque todos os monitores devem estar em perfeito funcionamento, tá? E assim, aparelho de pressão, diferente daqueles que a gente faz manual, né? Ele já vem com um prolongamento que a gente conecta aqui no lado esquerdo do monitor. E tem vários tamanhos, tem tanto o pediátrico, tem o tamanho normal e tem os para obeso, né, desse aparelho de pressão. Então, além de ter o monitor funcionando, nós temos que ter outras opções, né, desse manguito, porque às vezes tem um paciente bem obeso e não vai caber o manguito normal. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Sempre ter um oxímetro ali de reserva, porque algum pode estragar, né? Os eletrodos, a mesma coisa. Então, assim, sempre ter um a mais ali na gaveta, né, para caso aconteça algum problema, certo? Aqui em cima sempre vai aparecer frequência cardíaca, então por isso a gente coloca os eletrodos no paciente, né, para monitorizar o eletrocardiograma. Pressão arterial. Aqui vai aparecer saturação de oxigênio. Aqui a respiração e aqui no finalzinho a temperatura. Isso também pode variar de acordo com a marca do monitor, tá, gente? Mas esses são os parâmetros que a gente avalia. E quando a gente trabalha, né, na sala de recuperação por bastante tempo, a gente bate o olho e a gente já sabe o que está alterado, o que está normal, né? Então, só de bater o olho aqui, eu vejo que tem uma coisa bem alterada, né, que está bem gritante, que é a respiração do paciente. O certo era estar até 20, 22, e está a 30, então já não está normal. Agora, a frequência cardíaca está normal, a pressão está perfeita, saturação de oxigênio 98 está ótima, e a temperatura 37,2 tem que
começar a observar, mas ainda está dentro do limite, tá bom? E esses sinais vitais que a gente verifica a cada 15 minutos, né? E não só a cada 15 minutos, se tiver uma alteração mais grave e passar 5 minutos, né? A gente observa da mesma forma. Aqui é uma régua que eu trouxe para vocês com os gases, tá? Oxigênio, tá escrito ali atrás, não dá para ver direito. Ar comprimido e geralmente o vácuo ele é cinza. E muitas tomadas. Só lembrando, tá? Tomada branca é 110 e tomada vermelha geralmente é 220. Aqui essa cestinha é bem interessante, né? Não é todo lugar que tem, mas para colocar os monitores, né? O aparelho de pressão, quando não está usando, termômetro, fio dos eletrodos, para que ligam aqui nesse monitor. Porque esse monitor ele fica com um monte de fio pendurado, um monte de equipamento. Então, se tem essa cestinha, fica mais fácil, né? Organizar esses materiais. Aqui em cima tem uma luz, né? Caso seja necessário, para ajudar a visualizar o paciente. E aqui tem uma pranchetinha que já fica fixa na parede. Pode ser para colocar o prontuário ou para colocar só o nome do paciente, né? E o suporte de soro aqui do lado. Então, isso é o básico que tem que ter quando vai receber um paciente na sala de recuperação anestésica. E aqui, só para ilustrar, né, uma luz, um foco de luz, que vai ajudar em caso de algum procedimento que seja necessário realizar. Mas você não precisa ter um foco de luz que vem do teto para cada leito. Pode ter um para a sala de recuperação toda, ou dois, né? Porque só vai utilizar em alguns momentos mais específicos e não o tempo todo. Aí nós temos os equipamentos de suporte ventilatório. Então, tudo que o paciente vai precisar utilizar para ele conseguir respirar melhor é preciso ter. Desde o ventilador mecânico. Então, esse é um ventilador mecânico mais moderno, tá? Que geralmente sai, né, o paciente tem que estar entubado, e daí nós temos os prolongamentos que são conectados no tubo. Alguns pacientes, né, em algumas salas de recuperações, eles vão da sala operatória para a recuperação entubados ainda. Então, isso pode acontecer de chegar na sala de recuperação o paciente entubado, sendo ventilado ali com ambu. Aí você recebe esse paciente, né, prepara o ventilador mecânico e conecta o paciente, né, no ventilador. Pronto, ele vai continuar daquela forma. Porque tem pacientes que vão demorar mais para sair da cirurgia, ou existem indicações de ventilação mecânica para o paciente. Então, cirurgia no cérebro, por exemplo. Geralmente a gente prefere, né, protocolo que o paciente permaneça entubado para ele não ter que respirar sozinho, não fazer muita força, não perder tanta energia com a respiração, para ele conseguir manter o cérebro funcionando, por exemplo. Né? Então, algumas cirurgias precisa manter o paciente entubado. Tá? Então, por isso que tem que ter ventilador mecânico na sala de recuperação. É super comum? Não, gente, é super raro ele ficar entubado, justamente pelo motivo que eu já comentei. Se ele vai ficar entubado um tempão e vai para a UTI, ele nem passa na recuperação anestésica, tá? Mas um caso ou outro pode acontecer, paciente demorando para acordar, né, não consegue tirar o tubo, então acaba indo entubado mesmo. O catéter de O2, tá? Esse daqui é transparente, não sei se dá para enxergar direto. O certo é que todo paciente que chega na recuperação, a gente oferta oxigênio para ele, mesmo que ele esteja saturando bem, né? Porque o oxigênio vai ajudar a tirar o anestésico do corpo. Então, tem hospital que já coloca também como protocolo, oferecer oxigênio para o paciente, pelo menos ali 10, 15 minutos, quando ele chega na recuperação anestésica. Mas quando não é protocolo do hospital, né, você vê que a saturação está baixando, você começa colocando um catéter de O2, né, para ver se a saturação sobe. Se não subir, aí vai ter que mudar para uma máscara. Então, tem que ter todos esses equipamentos guardados de fácil acesso ali na sala de recuperação, tá? Máscara de nebulização e também todo o material para intubação, né? Os tubos, o cabo e a lâmina de laringoscópio, seringa, estetoscópio, tudo que for necessário para o paciente conseguir respirar, tá? E aqui nessa imagem está ocorrendo o procedimento de aspiração, né? Então, se precisar aspirar o paciente, tem que ter a cânula, né, de aspirar, tem que ter o vácuo, tem que ter o frasco, uma água destilada, gás e todo o material adequado. Então, o próximo são os materiais de suporte para assistência. Então, são materiais normais que a gente teria, né, em qualquer enfermaria, em qualquer UTI, que a gente precisa utilizar. Muito soro fisiológico, né? Pode ser soro fisiológico,
um ringer, um soro glicosado, né? Então, todas as qualidades de soros para infundir nesse paciente. Lembrando, né, que esse soro, de preferência, tem que ser infundido numa temperatura do nosso corpo, né? Tem que estar um pouco aquecido, para não colocar soro gelado no paciente, porque imagina correndo 1 litro, 2 litros de soro gelado na tua veia. A tua temperatura vai cair, não vai ter jeito. Então, o certo é aquecer esse soro. De preferência, o soro não aquece, né, no micro-ondas, e sim deve ter uma estufinha para colocar esse soro, né, para ele manter numa temperatura adequada. Além disso, precisamos de abocates, porque o paciente pode perder a veia ali, então precisa poncionar. Equipo de soro, né? Dupla via, gaze, micropor, fita, como que chama aquele outro? Esqueci, fora o micropor, que gruda. Alguém me ajuda a lembrar o nome? Como que eu esqueci? Esparadrapo. Tá? Então, todos esses materiais têm que ter muitas seringas e muitas agulhas. Vai preparar um medicamento para dor, para náusea. Então, tem que ter isso para que a gente vai utilizar. Material de curativo, né? Então, muita gaze, atadura de crepe, algodão ortopédico, tesoura, micropor, porque às vezes o curativo começa a sangrar na sala de recuperação anestésica e o enfermeiro precisa refazer o curativo, certo? Então, por isso a gente precisa ter esses kits, né? Todos prontos e montados na sala de recuperação. Além disso, todo tipo de sondas e drenos, desde a sonda nasogástrica, a sonda vesical de alívio, a de demora, algum tipo de dreno de tórax, dreno de penrose, de care, enfim. Porque se precisar fazer algum procedimento, recolocar o dreno, né, a gente chama o cirurgião, precisa passar uma sonda que o enfermeiro passa, então tem que estar ali disponível. E, por fim, uma caixinha de pequena cirurgia fechada e esterilizada. Né? Se precisar fazer um procedimento rápido, urgente, a caixa tem que estar disponível. Geralmente, por estar dentro do centro cirúrgico, né, fica um pouco mais tranquilo, porque lá vai ter bastante caixa, mas é importante deixar sempre uma separada para a sala de recuperação, né, para esses casos mais urgentes que podem acontecer. E, por fim, os materiais de emergência, que a gente viu lá naquela foto, que é um carrinho de emergência, tá? Com o desfibrilador em cima. Não adianta ter um carrinho de emergência sem desfibrilador. E esse desfibrilador deve estar funcionando e deve ser checado todos os dias. Então, tem um teste, né, que a gente faz com o desfibrilador para checar se ele está ok, né? E também deixar o carrinho de emergência só para casos de parada cardiorrespiratória mesmo, né? Porque senão a gente começa a abrir a gaveta 1 para pegar algum medicamento, ou começa a roubar seringa dali na hora que vai realmente precisar. Tá todo desfalcado esse carrinho de emergência. Ô, Caminha. Oi. É só uma curiosidade minha. Esses materiais, eles têm que ser contados também do mesmo modo da sala de cirurgia? Então, vai depender do hospital, tá? Geralmente, não, nos lugares que eu passei, nunca contava. A gente não fazia, tipo, uma folha de gasto de sala de recuperação, não fazia. Mas, por exemplo, um hospital particular que lança tudo que é usado na conta do paciente, né, na comanda mesmo do paciente, aí se usar uma seringa tem que lançar, se usar um soro tem que lançar, aí lança sim, tá? Mas isso vai depender do hospital. Agora, o hospital do SUS, eles geralmente pagam o combo da cirurgia. Então, você vai fazer uma cirurgia tal, eles pagam 5 mil. E daí, o que você usou de material ou não, eles não querem detalhes, entendeu? E sim por procedimento. Então, vai depender. Nada. E o que acontece com esse carrinho de emergência, né? Ele deve ser checado com uma certa frequência. Então, geralmente, uma vez por semana, a gente abre, verifica a validade dos medicamentos, faz a reposição se estiver faltando algo. E, geralmente, ele fica lacrado. Não sei se dá para enxergar que tem um lacre vermelho. Então, ele fica lacrado, para ninguém realmente pegar material de dentro. E quando for caso de emergência, daí a gente abre o lacre e pode utilizar. Tá? Então, vai depender muito, né, de cada lugar. Mas o importante é ter esse carrinho, ter o desfibrilador e ele tá completo com todos os materiais, senão não adianta nada. Aqui é só uma amostra, né, da primeira gaveta, que geralmente ficam os medicamentos. E nas gavetas de baixo, geralmente ficam seringas, agulhas, material, né, para o suporte ventilatório.
tá? E soro também na última gaveta, geralmente. Certo? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver quantas pessoas nós estamos. 28, da média. Alguma dúvida? Roberta, Rafa, vou lá pro fundão. Não. Não? Suelen? Marcela, Lucimara, tudo ok? Acho que é bem tranquilo essa aula, né? Para entender. Tá, agora a gente vai entrar na parte dos profissionais. A gente já comentou, né? Os profissionais que atuam na sala de recuperação. Então, anestesiologista, enfermeiro e técnicos de enfermagem, tá? A roupa que tem que utilizar é a mesma roupa que utiliza-se no centro cirúrgico. Se tiver dentro do centro cirúrgico, é roupa privativa e tem que pôr touca. Agora, se for na frente do centro cirúrgico, aí a touca já não é obrigatória, porque o paciente já está com o curativo fechado, não tem risco de cair cabelo lá dentro do corpo do paciente, então por esse motivo, né, pode-se trabalhar dessa forma. Mas claro que quanto mais paramentado a gente tá, né, eu acho que a assistência fica melhor. Você vai fazer um curativo, daí sim o cabelo não pode cair lá dentro, né, daí tem que pôr máscara, tem que pôr touca. Então, né, vai depender de onde fica essa sala. Tá? Mas esses são os profissionais. E assim, eu particularmente sou apaixonada por sala de recuperação, né? E centro cirúrgico também, obviamente. Mas é um trabalho muito gostoso, passa muito rápido. Você tem 10 pacientes ali, tem que verificar sinais vitais a cada 15 minutos. A hora que você vê, já tá na hora de ir embora. Então, assim, é algo muito prazeroso mesmo, né? Então, é bem gostoso de cuidar desse paciente num momento bem crítico, né? E que ele precisa totalmente da gente. E como que se faz o cálculo para ver quantos profissionais eu preciso dentro de uma sala de recuperação? Então, o cálculo é feito assim: a cada 8 pacientes deve ter um enfermeiro. Então, se eu tiver 9 pacientes, aí eu já preciso ter 2 enfermeiros, tá? Um técnico de enfermagem para cada 3 pacientes, né? Justamente porque a cada 15 minutos tem que verificar todos os sinais vitais, cuidar do soro, né, verificar se está sangrando, oferecer apoio para o paciente. E um médico anestesiologista por sala de recuperação, certo? Então, essa é a equipe, esse cálculo que a gente geralmente faz. E o que precisa fazer enquanto assistência, né? Eu já mostrei todas as escalas para vocês, que tem que receber o paciente, o enfermeiro faz exame físico, anota no prontuário, né? Mas, assim, precisa ter uma observação contínua, então tem que ser uma pessoa bastante atenta, né, para os sinais vitais dos pacientes e qualquer outra alteração que ele possa ter. Tem que ter conhecimento do tipo de cirurgia e tipos de anestesia para saber, ó, esse paciente que está recuperando fez uma anestesia RAC, então o cuidado é diferente daquele que passou por anestesia geral. Então tem que ter esse conhecimento. Conhecer os sinais das complicações. Então, você vê uma frequência cardíaca aumentando, já tem que ter noção do que pode estar acontecendo no corpo do paciente. O paciente está com muita náusea, está com vômito, tá com uma hipotermia, então tem que ter conhecimento, né, das complicações e saber fazer a tomada de decisão para prestar melhor assistência, melhor cuidado para esse paciente. Então, ó, viu que está acontecendo uma hipotermia, já tem que tomar uma decisão e fazer o cuidado certo, né? Vou pegar cobertor, vou ligar o aquecedor, vamos aquecer o soro, vamos fazer todos os cuidados. Pressão do paciente está caindo? Então tá, vamos abrir o soro mais rápido e eleva as pernas, avisa o anestesiologista para verificar se ele quer entrar com medicamento. O paciente começou a ter náusea, já verifica que o paciente coloca um lençol do lado e já avisa para ele lateralizar a cabeça, né? Então, assim, são esses cuidados que o tempo todo eles são demandados mesmo da equipe. Um paciente está retendo urina, não consegue eliminar, temos que passar uma sonda de alívio. Um curativo que está sangrando, temos que fazer o curativo. Então, assim, é o tempo todo fazendo, né, esses pequenos procedimentos e observando esses pacientes, certo? Então, esse é o papel da equipe como um todo. Cada um com suas funções bem definidas, tá? Mas é um trabalho em equipe mesmo, que acontece muito junto. E como eu já comentei, para dar alta para o paciente da sala de recuperação, todos esses profissionais têm que assinar. Então, o enfermeiro fala, não, eu dou alta para esse paciente, assina. O anestesiologista também e o técnico também. Então, é uma decisão em conjunto mesmo. Esse paciente já pode receber alta ou não pode? Todo mundo tem que concordar. E se uma pessoa falar que não, o paciente continua na sala de recuperação
até ele estar apto para receber a alta. Vamos ver quem está entrando aqui. Nicole. E aí vocês me perguntam, aliás, eu pergunto para vocês, qual que é o papel do enfermeiro na sala de recuperação anestésica? O que o enfermeiro faz lá? Já dei várias dicas. Vamos ver quem vai responder para mim. Vou ver mais aqui do final. Rafaela, tá aí? A Rafaela tem áudio? Se não tiver, pode mandar no grupo para mim, que daí eu falo para a turma qual que foi a resposta. Rafaela Renata? Tá ouvindo, Camila? Tô, pode falar. É a observação, né? Pressão arterial, respiração, os cuidados. Sim. Mais. Ter conhecimento dos tipos de cirurgias, essas coisas. Uhum. Tá bom de resposta. Tá bom? Tá bom, obrigada, Rafa. Nada. A Lilian tem áudio? Para me responder. Lilian? Se não tiver, pode mandar no grupo, tá? Janaína, fala aí pra gente o que o enfermeiro faz na sala de recuperação. Jana? Amigo. A Nicole tem microfone? Ixi, ninguém me responde. Gente, alguém me responde. Posso falar, professor, o que eu acho? Pode falar. Eu acho, assim, o enfermeiro tem que estar avaliando o paciente o tempo todo, avaliando o comportamento do paciente, observando como está sendo prestada assistência para esse paciente, avaliar o tempo todo os cuidados que está tendo com o paciente, que está sendo aplicado no paciente. Certo. Tá certo, resposta certinha. Eu queria saber assim, ó, alguém me responde. Você foi contratado para trabalhar na sala de recuperação. Teu primeiro dia, você tá lá, chegou de manhã para trabalhar, ainda não tem nenhum paciente, porque né, os pacientes estão chegando para ir para cirurgia, não tem ninguém em recuperação. O que o enfermeiro faz enquanto isso? Camila, posso responder? Aham. Tem que organizar os materiais, ver se está faltando alguma coisa, seria isso? Isso, seria exatamente isso. Então, assim, para a gente prestar uma assistência, a gente tem que organizar o local de trabalho. Então, como que organiza? Tem que verificar se todos os leitos estão limpos, se tem todos os materiais. Você olha a lista de cirurgia e vê qual cirurgia tem hoje, qual tipo de paciente você vai receber, né? E de acordo com tudo isso, você deixa a tua sala preparada para aquele paciente. Né? Então, é isso que a gente fica fazendo. A gente fica organizando a sala de recuperação, verificando se os equipamentos estão funcionando, repõe soro, repõe agulha, repõe seringa, deixa tudo ok para a hora que o paciente chegar, né? A sala está perfeita, em ótimo estado de funcionamento. Então, é isso mesmo. Além disso, alguém quer complementar mais alguma coisa? Que ainda tem coisa. Tem bastante coisa que o enfermeiro faz. Prof, Fala. na verdade é mais uma pergunta. Eu queria Pode saber assim, se na sala de recuperação anestésica, o enfermeiro também realiza o processo de enfermagem? Boa pergunta, Duda. Ele realiza assim. Não só faz como deve fazer, tá? Porque Entendi. quando o paciente chega, né, a gente comentou em outra aula, a hora que eu tô recebendo o paciente, quem que vem me passar plantão? O anestesista
e o circulante de sala. Então, ele que chega ali com o paciente na maca, na sala de recuperação. Aí, o enfermeiro sempre tem que receber o plantão. Então, essa é uma das funções do enfermeiro. Ele recebe o plantão, né? Então, ó, paciente é Dona Maria, 32 anos, fez cirurgia tal, se comportou de tal forma na sala, teve um quadro de hipertensão, mas foi controlado, tá com muita dor, tá? Beleza. Então, você recebeu o plantão. Ela é diabética, hipertensa, tem isso e aquilo. Ok. A partir disso, o enfermeiro faz a avaliação do ABC, né? Então, verificar se está com vias aéreas abertas, pérvias, se está respirando e se a circulação está boa. Checou isso, o enfermeiro faz exame físico da cabeça aos pés, justamente para prescrever os cuidados que devem ser feitos. Então, a partir desse exame físico, o enfermeiro levanta o diagnóstico de enfermagem e prescreve ações. Algumas ações já são básicas, né? Que é verificar sinais vitais a cada 15 minutos, fazer a escala de Aldrich-Crowley, que isso já está dentro. Mas, de acordo com cada paciente, pode adicionar algum cuidado a mais. Né? Então, é isso que o enfermeiro tem que fazer na sala de recuperação. Faz o processo de enfermagem, sim. Né? Executa junto com a equipe aí esse cuidado e no final ele faz a avaliação, né? Que vai ser o momento que ele vai falar se o paciente recebe alta ou não. Tá? Então, o enfermeiro tem que fazer. Esse é o papel do enfermeiro em todos os lugares, né, do universo, é fazer o processo de enfermagem. E bem no fim eu acabei respondendo, né, a pergunta que faltava falar, que era a questão disso, fazer exame físico, né, em todos os pacientes e acompanhar principalmente a chegada do paciente e o momento de alta, né, essa decisão de alta, se ele tá apto ou não. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mas essas são as funções básicas do enfermeiro, né? E claro que apareceu uma sonda vesical, o enfermeiro passa. Apareceu um curativo, o enfermeiro vai também ajudar a fazer o curativo. Precisou entubar um paciente, o enfermeiro ajuda a preparar o material e fica ali do lado do anestesista, auxiliando na intubação. Então, o enfermeiro ele tem que estar presente o tempo todo, né? Nesses momentos bem críticos do paciente. Tá? Então, esse é o papel do enfermeiro. Aí é uma delícia, gente. Olha, o dia que vocês tiverem oportunidade, eu indico sem nenhum problema. Então, só para finalizar, o papel do enfermeiro, ele é o gestor e ele deve prover todas as condições ideais de atendimento. Tanto estrutura física, material, equipamento, como o processo também, os papéis. Então, em qual papel a gente vai anotar o cuidado da sala de recuperação? Então, o enfermeiro entra lá no Word, não tem. Então, o enfermeiro entra no Word e faz um papel, entendeu? Imprime, espalha para a equipe, faz treinamento, né? Como que deve preencher aquele papel, ensina como é que faz um relatório, observa para ver se o relatório está sendo feito, né, de forma correta. Então, o enfermeiro tem que organizar esse processo de trabalho, né? E deixar, assim, o melhor possível. O enfermeiro também, ele vai decidir se um acompanhante vai entrar para ficar junto com o paciente na recuperação, a criança que está chorando, se ele deixa a mãe entrar ou não. Então, assim, são várias decisões e situações que vão acontecendo na sala de recuperação que o enfermeiro que gerencia, né, e toma decisão sobre essas coisas, tá? Então, esse é o nosso papelzinho, que não é pouco, mas é bem gostoso. Ó, o pessoal está respondendo aqui no grupo, tá? Quem está sem microfone, o papel do enfermeiro. Avaliar a questão da ingestão de líquido e de débito de líquido, né? Então tá correto, né? Todo o soro que está sendo infundido e eliminado, né, por meio da urina, vômito, seja o que for, deve ser anotado. E conferir se os equipamentos estão ok. Então tá certo. Quem respondeu foi a Cláudia, Ana Cláudia. Bom, e agora eu vou apresentar os artigos para vocês em relação ao tema e vocês vão lá no e-mail, escolhem um para vocês lerem depois, né? Vou dar uma meia hora para vocês lerem, depois a gente volta a discutir. Então, o primeiro artigo fala sobre o contexto histórico da recuperação anestésica. Então, aqui foi quando a recuperação anestésica surgiu, porque antes ela não existia, né? Então, a partir de qual ano que ela surgiu e como que aconteceu isso, né? Então, quem tiver curiosidade pode ler esse artigo. O segundo fala sobre o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem, né, igual vocês, sobre os cuidados do enfermeiro ao paciente que está na recuperação anestésica. Então, o que eles sabem ou não sabem sobre o papel do enfermeiro nesse local.
Outro artigo é bem interessante, que é sobre o prazer e o sofrimento em trabalhadores da enfermagem da sala de recuperação pós-anestésica. Né? Então, aqui eles vão apontar o que é muito bom, que eles acham incrível, e o que traz um pouco de angústia dentro da sala de recuperação, que foi feita, né, com a enfermagem. O outro é sobre a segurança do paciente na sala de recuperação. Né, a gente discutiu todo o checklist da cirurgia segura e a gente vê que isso acontece só na sala de cirurgia, né? E na sala de recuperação anestésica, como que a gente deve cuidar da segurança desse paciente? E a percepção do acompanhante do paciente pediátrico durante a indução e o despertar da anestesia. É um tema que me chama bastante atenção também, porque eu fico com dó da criança que entra sem os pais, né, no centro cirúrgico, e a hora que acorda também um monte de gente desconhecida, de touca, máscara. Então, não é nada humano com a criança nem com os pais, né? Então, quando tem um acompanhante junto, como que é isso? É bem legal esse artigo. E o último artigo é sobre avaliação da qualidade dos registros de enfermagem nos cuidados pós-operatórios imediatos. Então, será que o registro, né, que é a anotação de enfermagem, está sendo feita de forma correta no pós-operatório ou não? Então, essas são as opções de artigos. O que precisa fazer? Ler o título do artigo, ler a introdução, vocês pulam o método, que não me interessa agora, e vocês leem resultado. Não precisa ler discussão, não precisa ler conclusão, tá? Introdução e resultado, é só isso. Eu vou dar para vocês 30 minutos, então a gente volta 10 para as 9, aí a gente discute um pouco sobre os artigos, né? Cada pessoa vai falando um pouquinho, e daí a gente finaliza a nossa aula. Tem alguma dúvida em relação a isso? O que é para fazer? Entenderam? Sim. Okay. Sim, deu para entender. Deu para entender? Então tá bom. Sim. Ô, Camila, é para a gente ver todos os artigos ou escolher um? Não. Cada pessoa escolhe um só. Ah, tá bom, Por ler obrigada. todo que termina às 6 horas da manhã. É um só, tá? Ah, obrigada. Aquele que mais chamou atenção. Então, vou dar 30 minutinhos, logo a gente volta. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Então, e o resultado? Introdução e resultado. Ok.
cara.